Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Nós chegamos à 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, domingo, o Evangelho é simplesmente espetacular. É aquele texto tirado do capítulo 16, versículos 19 a 31 de Lucas. É a parábola do pobre Lázaro e a do rico. É um dos textos mais fortes, impressionantes de toda a Sagrada Escritura. Trata-se de um texto único do Evangelho de Lucas, ou seja, você não encontra nenhum paralelo em Marcos, nem em Mateus, nem em João, e é um texto que tem uma profundidade imensa. Então eu preparei algo para vocês muito especial. Vamos logo, sem mais delongas, para o texto. Nós temos assim, no versículo 19, havia um homem rico. Tá? Aqui há algo muito importante. Dentro da tradição de Lucas, vários textos vão trabalhar a questão do pobre e do rico. Já desde o início, quando você lê lá no Magnificat, que é o canto que Maria entoa, você vai perceber esta questão. Alguns autores vão falar que isso se deu justamente pelo contexto da comunidade lucana, que é um contexto no qual havia uma desigualdade social muito forte. E muitos ricos, mesmo sendo cristãos, tratavam mal os pobres, tratavam mal, não é, os seus irmãos que não tinham condições. Isso é possível de ser enxergado, por exemplo, não é, na denúncia que o apóstolo Paulo faz lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. É possível a gente ver isso também nos capítulos 1 e 2 da carta de Tiago, falando que muitos dentro da comunidade cristã tratavam muito bem os ricos, mas não deixavam absolutamente nada para os pobres. E aqui há algo muito forte, então. Dentro do texto de Lucas, a gente vai perceber que dentro da dinâmica que a gente tem, por exemplo, Zaqueu, lá no capítulo 19, no versículo 1, ele vai ser um homem muito rico. E ele vai fazer uma experiência de conversão. Percebe? Então, o texto de Lucas está fazendo uma denúncia àqueles que têm muitas posses, mas que não usam essas posses para o bem também dos outros, para ajudar os outros. Esse é um dado interessante. Então aparece aqui esse homem rico. Um dado que eu acho que é fundamental trazer é o seguinte, pessoal. Não aparece o nome desse rico no texto. Não aparece, mas tem um papiro, tá? Que é o P75, onde esse nome vai aparecer. E o nome dele é Neues. E Neues, na realidade, segundo alguns estudiosos, é o diminutivo do nome Nínive. E o que é Nínive? Nínive no Antigo Testamento é a cidade para onde Jonas, o profeta, foi enviado, a capital dos assírios, um local que simbolicamente representa o que? A altivez, o orgulho, a maldade, tá? Esse é um dado aí de curiosidade, mas aqui dentro do Evangelho não vai aparecer, a não ser só nesse manuscrito antigo mesmo. Mas vamos lá. O texto continua descrevendo como era a roupa do rico. Então, ele se vestia com roupas finas e elegantes. Em grego, porphyran kai bison. Púrpura, né? Porphyran, púrpura. E aí, o que eu preciso trazer para vocês que é importante? A púrpura era uma das cores de roupas que designava quem era rico. E quando nós olhamos a tradição do Antigo Testamento, lá no livro de Provérbios, capítulo 31, no versículo 22, esse tipo de roupa era uma roupa que vestia os reis. Então esse cara, ele era muito rico. Ele
ele se vestia como um rei. E aí o texto continua. Ele fazia festas esplêndidas todos os dias. Gente, eu queria que você imaginasse alguém que tem muito dinheiro, que se veste como rei e que faz festas absolutamente todos os dias. Você já parou para pensar nisso? Festas esplêndidas, diz o texto. Então esse cara era muito rico. Aqui então nós vimos a descrição deste homem. Agora a descrição do pobre. O texto diz assim no versículo 20. Um pobre chamado Lázaro. Opa, aqui é um detalhe. O pobre tem um nome. E o nome Lázaro significa Deus ajuda. E aqui há algo muito interessante. Deus tem um olhar diferente para o pobre. Deus olha de modo especial para ele. Deus ajuda. Aqui há um outro dado interessante. Eliezer é um termo, é um nome, que é uma variação de Lázaro. E Eliezer vai ser no Antigo Testamento, no capítulo 15, a partir do versículo 1 lá do livro do Gênesis, o nome de um sujeito que será amigo de Abraão. E aí alguns autores vão fazer a referência de que Abraão aparece dentro dessa perícope, em conversa com Lázaro / Eliezer. É muito interessante essa dinâmica, ok? Qualquer hora a gente explica melhor isso para vocês. E aí, agora vem a descrição desse pobre. Já que foi descrito o rico, agora é descrito Lázaro. Lázaro estava cheio de feridas. O termo grego que está sendo utilizado aqui é o termo reukomai. E esse termo, pessoal, é um termo médico, que foi utilizado inclusive pelo pai da medicina, que é Hipócrates. E isso significa algo próximo de causar úlceras ou feridas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento em grego, essa é a expressão que vai aparecer lá no livro de Jó, no capítulo 2, a partir do 7 até o 8. Então, capítulo 2, versículos de 7 a 8, Jó tem justamente esse tipo de ferida. Então, alguns autores vão falar que é como se fosse aquela doença que dá bolhas na pele, que a pessoa fica cheia de bolhas, aquilo vai estourando. A situação desse homem é muito ruim. Lázaro estava numa situação deplorável, tanto é que o texto vai dizer que ele estava no chão, à porta do rico. E Lucas começa então a falar qual era o desejo dele. O desejo dele era, queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E aqui parece uma contradição. Como é que ele quer matar a fome com aquilo que cai da mesa do rico se ele está na porta? Aqui parece que o autor está usando uma linguagem para dizer que sobrava tanto, que se jogava tanto fora, que isso inclusive ia sendo colocado para fora da casa, caía para fora da casa, o tanto de desperdício que esse rico realizava. E aí o versículo 21 continua descrevendo o pobre e mostra da seguinte forma: e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Gente, cachorro lamber ferida tem algo aqui muito importante. Segundo a linguagem bíblica no Antigo Testamento, e até anotei algumas passagens aqui para te mostrar isso, não é? Lá em 1 Reis capítulo 14, versículo 11, no próprio 1 Reis capítulo 16, versículo 4, no capítulo 21, versículo 24, em Salmos 22, versículos 15 a 16, Jeremias capítulo 15, versículo 3, e assim por diante. A cachorro lamber feridas tem a ver com morte. Os cachorros cercavam aqueles que estavam para morrer ou que estavam com os seus cadáveres. Olha isso, então esse homem estava numa situação profunda de morte. E aí isso é confirmado no versículo 22, quando o autor diz assim: quando o pobre morreu, ele morreu.
E o que acontece com ele? Os anjos o levaram. Uau! Aqui eu preciso trazer para vocês algo profundo. Na tradição bíblica, esta imagem dos anjos que levam é uma imagem que está presente lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24. Enoque é levado para o céu. Ele é arrebatado para o céu. O seu corpo não vê a corrupção. Depois, o próprio Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, o seu corpo também não vê corrupção. Então veja, Deus olha de modo especial para o pobre. E aqui, o texto diz que ele vai para junto de Abraão. É preciso dizer que na tradição judaica, essa expressão ir para junto de Abraão tem um significado, tem um sentido. Que sentido é esse? No 4º livro de Macabeus, exatamente, tem o 4º livro. Na nossa Bíblia tem o 1, o 2, mas existe como apócrifo o 3 e o 4. É dito que, assim, depois do sofrimento de cada um de nós, Abraão, Isaque e Jacó nos receberão e todos os nossos antepassados vão nos louvar. Então, na concepção judaica, havia essa ideia de que quando você fosse para a morte, e se você fosse para o lado bom dessa morte, você se encontraria com Abraão. Aí o texto continua: morreu também o rico e foi enterrado. Ou seja, tinha um local para se enterrar, porque era rico, mas não tinha glória. E aí diz o texto: na região dos mortos, em grego, caí em Tó-Rade. Aqui o termo usado é Hades. E Hades significa, pessoal, significa justamente a morada dos mortos. Aquilo que no hebraico será Sheol. E aí, esse termo Sheol no Antigo Testamento aparece 65 vezes, de formas até distintas, em muitas ocasiões. Só que ele se refere justamente a quê? Ele se refere justamente ao momento em que se morre e na concepção deles se chegava num lugar, e num lugar que era dividido em dois. Exatamente. Na tradição rabínica presente no Talmud, que é um livro judaico que condensa diversas tradições orais e os comentários dessas tradições, o Sheol era dividido em dois por um muro, e um muro que tinha a espessura de um dedo. Então, aqueles que estavam do lado do paraíso, juntamente com Abraão, podiam ver aqueles que estavam no lado dos tormentos e vice-versa. E aí aparece o primeiro grito do rico: tende piedade de mim. E ele pede que Lázaro molhe o dedo para refrescar-lhe a língua. Essa é uma imagem presente, pessoal, no Antigo Testamento, quando se fala do juízo de Deus. Então diz que a sede está associada ao juízo de Deus. Isso lá em Isaías, capítulo 5, versículo 13, no capítulo 50, versículo 2, no capítulo 65, versículo 13, em Oséias, capítulo 2, versículo 3, em Esdras, capítulo 8, versículo 59, e até no apócrifo de 1 Enoque, capítulo 22, versículo 9. A sede como o juízo de Deus. E aí, meus amigos, o diálogo entre Abraão e o rico começa a ganhar intensidade. E Abraão diz ao rico: olha, é preciso que os seus parentes ouçam o que diz Moisés e os profetas. E Moisés e os profetas dizem: amem os pobres, olhem para os desvalidos. Quem ama o pobre tem a graça de Deus. Quem não ama o pobre está na desgraça. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que você pense bem nisso e que esse evangelho mude sua vida. Valeu!